Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Olá, pessoal, começando mais um programa Toda Bossa, né? Hoje vamos falar sobre arte, especialmente sobre poesia com Silvia Passos. Seja bem-vinda. Obrigada. Silvia é poeta, né? Está lançando o primeiro trabalho. A gente está aqui com ele aqui no cenário, interligando o desprendimento. E vai ter sorteio, viu? Então, todo mundo que assistir aí, coloca aí a hashtag Silvia Passos lá nas redes, no Instagram do programa Toda Bossa, que a gente vai sortear aqui um livro e vamos divulgar o resultado lá no nosso Instagram, tá bom? Me fale sobre esse trabalho. Bom, o livro, ele começou de forma bem despretensiosa, né? Muitas coisas que eu faço sem pretensão, geralmente dão certo. Eu acho que é assim com muita gente da arte. Participando mesmo de oficinas de escrita criativa, oficinas de poesia. Fui aprendendo alguns exercícios, né? Como o blackout, que é uma poesia que você pega com revistas e livros e você sai pintando as páginas, né? E destacando algumas palavras, né? Esse é um exercício que geralmente fazem em oficinas. E além desse exercício também tinha os de colagem. E aí, de forma assim bem despretensiosa, eu tive uma época em que eu fiquei fazendo em casa esses exercícios. Posso pegar aqui para mostrar? Eu ia fazer isso agora. Pronto. E o livro, ele é basicamente várias dessas colagens, né, mostrando essa coisa bem experimental mesmo da poesia, essa coisa bem inicial. E assim, isso mais ou menos se encaixa em poesia que a gente chama de poesia concreta, poesia visual, né? O livro acabou se encaixando nessa estética. Então, no que eu fui montando, né, juntando, eu vi, poxa, isso aqui fica uma novidade, né? Fica uma coisa bacana, tô gostando das cores, tô gostando dessa estética. E aí eu fui reunindo toda essa produção. E quando chegou o edital, eu pensei em montar um livro com todas essas colagens que eu tinha e também aperfeiçoá-las, né? Porque não é só pegar aquelas coisas que estão de qualquer jeito e fazer um livro, né? A gente tem que fazer um refinamento, né? E aí fui convidando outras pessoas da área, fui estudar poesia visual também, outros autores, né, que entendem do assunto. E aí, no final, foi interligando desprendimento, porque, na verdade, foi quando a gente está nesse exercício de colagem, as palavras elas vão aparecendo para a gente, né? A gente vai recortando palavras que nos chamam a atenção. Não precisa ser só livros de poesia. Você pode pegar até revistas de esporte, revistas de cultura, revista até de roupa, enfim, aleatórios. Né? E aí a gente vai recortando palavras que nos chamam a atenção e aí elas vão aparecendo e no que você vai expondo em cima da mesa, você vai vendo as que fazem sentido, né? E as que não fazem sentido também têm o seu efeito poético. É isso que eu ia perguntar para você. Porque, gente, eu não sou escritora, né? Então é uma pergunta bem leiga mesmo. A poesia não está pronta, você cria depois que você tenha os recortes. Eu nunca tinha pensado dessa outra forma de criar. Sim. Eu acho que é mais difícil, né? Muito difícil e é um exercício até terapêutico, porque a gente está muito acostumado em criar narrativas que fazem sentido, né? A gente está ali treinado para o Enem, muita para essa coisa da escola, né? De fazer redação, de fazer documentos, textos sérios. E esse exercício, ele nos vira um pouco de cabeça para baixo, porque você tem ali várias palavras de contextos semânticos diferentes e às vezes a poesia ela não vai ter sentido, né? Não vai ser aquela narrativa certinha que a gente está acostumado a fazer. Então a gente vai pegar aquele monte de palavras e criar algo novo.
Então é um exercício que requer muita paciência e muita disponibilidade até afetiva, de certo ponto, assim, porque você fica com aquela paranoia na cabeça, não tá bom, não tá fazendo sentido, ninguém vai entender, né? E a arte tem um pouco disso, né, de você quebrar essa barreira. Não, eu não tô fazendo para que seja totalmente aceito e explícito, né? Eu tô fazendo para quebrar mesmo. Porque eu quero fazer desse jeito. De uma certa forma até ser um pouco revolucionário, né? E não como eu estava dizendo antes, de qualquer jeito, pegar palavras aleatórias e juntar e tá pronto, né? Também tem que ter um certo feeling, um certo refinamento da mensagem que você está querendo passar, né? Então é algo muito interessante, assim. Na minha época de graduação, na verdade, eu sou psicóloga. E na minha época de graduação, meu orientador, ele percebeu que eu tinha muita afinidade para a literatura. E durante minha iniciação científica, ele sugeriu que a gente estudasse filosofia da linguagem. Isso me ajudou muito para construir essa obra também, né? Eu fui estudar linguagem, metalinguagem, fui estudar analogia, que são instrumentos da poesia, né? Analogia, metáfora. E aí foi uma coisa assim totalmente diferente também dentro do curso de psicologia, porque geralmente em psicologia estão estudando outras coisas, né? Estudando relacionamentos, outras questões emocionais, transtornos, psicopatologia, outras coisas. E apesar de linguagem ser um tema bastante discutido em psicologia e muito importante também, as pessoas não estavam muito interessadas em, né, se debruçar sobre isso. Então, eu entrei nessa, né? Eu tive essa coragem de começar a estudar isso e minha passagem na iniciação científica também foi bastante literária, né? O meu orientador me deu toda a liberdade assim, para construir essa visão mais poética que eu gostava. Gente, então, que bom. Foi um anjo pra você, ele, né? Foi sim. Ele que te incentivou total. Sim. Ele abriu muitas portas, né? E hoje eu tô com essa obra, né? Que foi fruto desses anos aí de estudo, de caminhada. Esse material você começou a construir por causa do edital ou você já tinha? Não, eu já tinha algumas coisas, né? Como eu disse, eu comecei muito de forma despretensiosa. E também, por causa disso, o título dessa obra, né, interligando o desprendimento no sentido de algo que estava muito solto, né? E ao decorrer do livro você vai percebendo, né, palavras soltas vão se interligando e formando novos sentidos. E também por causa dessa minha história, né, de algo que eu estava fazendo assim, muita vontade, né, só para praticar mesmo, sem pretensão de se tornar algo grande. E aí, de repente... Virou algo grandioso. Uhum. Né? Parabéns, é muito bonito. E tem a tesourinha, né, que eu entendi agora a tesoura. Né? Sim. Foi sua amiga do livro inteiro, a tesoura. Com certeza. E uma tesoura que tem vida, né? Fazendo aí um pouco dessa figura de linguagem também, com os passos, né? A tesourinha com os passos, que tem vida. Muito legal. Você tem algum que você, assim, tem mais afinidade? Sim. Qual? Eu tenho alguns favoritos. Uma das pessoas que revisaram, né, o livro foi o professor Edrise Fernandes. Ele também tem um favorito e eu vou mostrar o meu favorito e o favorito dele. Vou falar um pouco depois dele também, da participação dele no livro. O meu favorito é esse. Vou descrever aqui mais ou menos. É uma caixa de palavras e a palavra aprendido né, ramificada assim, né, fragmentada. A palavra aprendido, né? Isso eu acho que representa muito bem o processo, né, que foi muito do desaprender também,
construir isso, ter que fragmentar essas palavras, pegar palavras de contextos diferentes, muito uma quebra do que a gente costuma aprender na escola, enfim, né? No que a gente considera como convencional. E também pensar um pouco do que dessa aprendizagem convencional nos prende, às vezes, em caixinhas, né? Em coisas automáticas, em textos prontos, né? Do senso comum. Então, às vezes, o que a gente aprende nos prende, né? E esse exercício é um pouco também de libertação, né? De fragmentar essa caixa. Acho que é isso. Aí vou mostrar um pouco também do trabalho do professor Edrize. Professor Edrize, para quem não conhece, ele é filósofo também e é um grande estudioso das artes. Ele acompanha as produções artísticas também aqui de Natal, Potiguar. Ele escreveu o que a gente chamou de interfácio, porque não é nem um prefácio nem um pós-fácio. Né? Ele colocou um interfácio nessa intenção de estar entre essa produção, né? Ele não tinha intenção nem de começar a obra, nem de finalizá-la. Ele ficou meio nesse caminho, ele participou desse caminho e ele fez essa metáfora do interfácio, que eu achei muito interessante, né? E ele fez algumas interpretações sobre o livro e escreveu. E aí eu coloquei aqui, anexei, né, ao livro para quem tiver interesse, né? Muitas vezes quem não está muito acostumado com essa linguagem poética tem um certo estranhamento. Quando você falou do blackout, isso eu não conhecia, mas acho que esse aqui que é o blackout, né? Esse é o blackout. Pra quem tá só ouvindo a gente na rádio, tem um texto escrito, ele tá todo pintado de preto e tem algumas palavras que estão à mostra, digamos assim, né? Isso, esse é o blackout. E aí, nessa parte do professor Edrize, ele vai trazer algumas contribuições para quem não tem tanta intimidade com essa linguagem poética, né? Ele vai trazer alguns esclarecimentos. Aí, no final do livro, vocês vão ver o texto do professor. E o que ele mais, assim, gostou foi esse daqui, esse poema aqui. Que também é um texto, são vários textos, né? Trazendo essa imagem da prisão. E dentro dessa prisão tem a palavra um só, né? E ele eu vou até deixar, não vou explicar não, tá, gente? Vou deixar essa para vocês conhecerem a obra. Ele vai falar sobre essa poesia também. E também o interessante é fazer com que cada um crie a sua própria interpretação, né? Porque, assim, eu tive as minhas intenções, né, também. Eu criei a minha significação, a imagem que eu quis passar. Mas, no final das contas, o mais interessante disso tudo é escutar as pessoas. O que elas sentiram, o que elas conseguiram observar, o que elas pensaram. E até mesmo as pessoas que dizem, não entendi nada. Também serve, né, para alguma coisa, mas sempre tem um olhar diferente, né? Sempre há um dizer diferente sobre a obra. Isso. Muito legal. Tô lendo um aqui para você que está nos ouvindo, né? Vou ler só uma, tá, gente? Também ela não vai explicar, tô lendo aleatoriamente. Tem assim: ser contramão sem exceção. Tipos de narração à vida. São várias ou são... uma coisa só aqui, né? Ou tanto faz? Aforismos. Então, são frases... Cada uma tem um significado, certo? Então, são 3. Eu vou ler todas 3. A primeira, ser contramão sem exceção. A outra, tipos de narração à vida. E a terceira, vento suave, flor do campo, gozar, desfrutar. E até mesmo sofrimentos. Natureza, o oposto da esperança, passatempo, tragédia.
Então você que está ouvindo a gente, né, ou assistindo, já vai lá no Instagram do programa e coloca a hashtag Silvia Passos para você concorrer, né, vir aqui retirar na produção do programa o seu livro, tá bom? A gente vai para um intervalinho agora, tá, Silvia? A gente volta no próximo bloco falando mais sobre esse trabalho, interligando o desprendimento. A gente volta já já. Estamos apresentando Toda Bossa, com Andiara Freitas.